Boa noite. Aqui iniciando. Olá, Andréia, bem-vinda. Iris, Raíla, bem-vindas vocês que estão chegando, aguardando Jaime e Grace aqui entrarem. Tá bem assim? Ou fica, deixa eu ver, acho que é melhor assim, que dá pra ver meu melhor, né? Dá pra me ver melhor assim. Tami, Jade, bem-vindas. Olá, Luana, Mônica, Murilo, Nílcia. Tô aqui aguardando Jaime e Grace. Eu tô muito contente de de estar abrindo esse espaço aqui junto com eles. Jaime, Grace, eles são muito especiais. Aprendo muito com eles, fazem parte da minha caminhada, né? Enquanto no caminho, nos trilhos da bioenergética, que iniciou lá no Libertas. E, eu, e eles são parceiros nutridores do Integrar e pessoas humanas muito queridas que eu aprendo muito com eles e, e fico muito contente de abrir esse espaço para eles falarem um pouco da trajetória deles enquanto casal e com toda a experiência que eles têm, né, de trabalho com grupos. Jaime entrou, como é que faço para te incluir, Jaime? Eu acho que você tem que enviar uma solicitação aí para ser incluído. Ou eu que envio? Ah, deixa eu ver se agora vai, está certo assim. É a primeira vez que eu tô convidando alguém para fazer uma live junto. Ah, deu certo! Você não Tava estava aberto aqui. para o público ainda não. Não está aberto para o público ainda não, né? Tá, eles estão aí já chegando. Ótimo. Mas ainda não são 8, né? Ainda não, faltam 2 minutos. A gente tem esses 2 minutos para nos organizar. Vocês Tá. estão aí bem juntinhos. Porque é um celular só, pelo celular. E vendo aqui a lua. Sim. Ó, Janaína, aqui uma grande lua linda ali. E hoje é a lua cheia de maio, que é a lua de Siddhartha Gautama, né? A lua que ele nasceu e também a Aham. lua que ele se iluminou. Essa lua cheia de maio. E É, receber maravilha. vocês nesse dia com É, essa energia dessa lua cheia de aqui, maio ó. é. E as pessoas chegando, Rosane, Maíra, Ah, é? João, Liane de Natal, as pessoas chegando, que muito É, tu bom. já tá vendo, é? Edson, Liane Medeiros. Leane foi do Internacional, Ô, da segunda João, turma. Janaína, Liane foi da Andréia. turma de Eliane. Maria José, Ah, ó, Uhum. que Nilziane alegria. também. Thelma Panerai, Ah, Vivi. Thelma também, Viviane. E Nilziane é de Natal também, foi da primeira turma, da turma de Oi, Edna. Nilziane. Quem? Ah, Nilziane.
Que maravilha. Tá bom, assim é como a gente tá. Tá bom. Mas pra gente não ficar. Eu acho que a gente tá longe daqui. Pra gente não É ficar porque muito. quando ficam dois e o celular tem que ficar em pé, eu só estou vendo a metade de Jaime e Grace faltando um pedaço. Eu acho que vocês pudessem ficar mais juntinhos, poderia. Vê aí, vai vendo para não ver a metade. Vem mais pra cá. Não, agora sim a gente não vai ficar falando assim, então, peraí. Aqui. Aí. Mas aí tem que vir Nós para vamos cá. fazer o seguinte: quando Grace estiver falando, eu saio, aí fica giro para Ah, ela. Jaime, mas é tão bonitinho vocês dois juntos aí. Então assim. Irismã Do tá aí também. casal aos grandes grupos. Vocês aí juntinhos na tela. O pessoal do Aí, ó, tá telespectador, ótimo. Ó, a Janaína Irisman, é de Vitória, né? Irisman. Edna! Ítalo, Edna, Thelma Irene. Panerai. Oh, que alegria! Muito bom. Então, eu queria primeiro agradecer a você, Jaime, a você, Grace, por terem aceitado esse convite. Nesse período tão desafiador que a gente está atravessando enquanto humanidade, poder estar junto com vocês aqui nesse espaço, ofertando algo que possa tocar as pessoas, me aquece o coração. E vocês, né, eu reconheço muito, enquanto Jaime ontem, eu vou tomar a liberdade de dizer, falou assim, eu não quero ser referência para ninguém, mas eu disse para ele que, para mim, eles, né, Jaime e Grace, são pessoas que eu respeito, que eu honro, que eu agradeço muito por esse encontro na caminhada da vida, que eu aprendo muito com vocês, com a humanidade de vocês, e por vocês fazerem parte da minha história enquanto pessoa, da minha história enquanto família. Alexandre não está aqui fisicamente, que ele está ali fora cuidando das crianças, mas ele está aqui no meu coração, né? E a gente só acho que quem somos hoje pelo encontro com vocês na vida. E o Integrar também, o que eu faço no Integrar é honrando muito do que eu aprendo com vocês. Então, quando vocês falaram o tema do casal aos grandes grupos, né, eu olhei também para o meu grupo familiar e os grupos também que o Integrar nutre e que vocês estão juntos nessa caminhada. Então, eu agradeço profundamente e vou deixar aí com vocês para... Ok, boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiro, um profundo agradecimento a você, Janaína, a Alexandre, às crianças e ao Integrar, né? Esse espaço que tem uma intenção e que faz jus ao nome de integrar as pessoas, os corações, o amor nesse lugar do planeta. Eu sempre digo que vocês estão construindo e constituindo uma comunidade que é uma comunidade muito vinculada à essência do ser humano nessa região de Petrolina e arredores. E hoje, online, indo para outros lugares mais distantes, né? Então, muito obrigado, muito agradecido. Gostaria de iniciar com esse agradecimento a você, saudar essa lua cheia de maio e desejar que toda a humanidade possa receber as transformações necessárias para nós continuar caminhando, nos dando as mãos e nos apoiando uns aos outros. Também quero dar boa noite a todas as pessoas. Interessante saber das pessoas, algumas pessoas que estão aí, como o Nil, como Liane, como, enfim, várias pessoas, e agradecer por essa presença. E agradecer principalmente a você, Janaína, e a Alexandre também pelo apoio, mas a você pela sua generosidade também, né? Eu acho que
a sua generosidade também de nos ver como tendo uma importância na sua vida. Para a gente é muito bom também ter encontrado vocês e a nossa admiração. Admiro muito, porque acompanhamos desde antes de, né, vocês ainda em Recife e tal, então, no início da relação e depois de ir para Petrolina, a construção, 3 filhos. Eu admiro muito, né? Uma filha e 2 filhos. Ter 3 filhos, um casal jovem. E acho muito interessante, eu sempre admiro muito isso, porque vocês vivem a vida bem vivida. Então, os filhos não são impedimentos. Viagem, quando a gente liga nas férias, está indo para Minas de carro, está indo para Fortaleza de carro, vem para a praia, vem para Itamaracá. Maravilha. Parabéns e nosso agradecimento. Oh. Emocionada com as palavras suas, Grace. Tocada aqui no meu coração. Okay. E o convite, quando, né, vocês falaram do casal aos grupos, né, queria escutá-los, né, o que tocou vocês para pensarem nesse tema. Ok. Primeiro, nós vimos que esse momento que está sendo vivido, que todos estamos vivendo, é um momento muito difícil, porque tem colocado as pessoas que habitam juntos, que convivem juntas, os casais, os pares, numa situação inédita, inusitada, de conviver 24 horas por dia. Antes a gente trabalhava, as pessoas, uma trabalhava, a outra também, se encontravam, etc, etc, mas jamais 24 horas por dia, todos os dias, o tempo todo. Então, isso tem trazido muitas questões, tem trazido um conhecimento das pessoas mais amplo, mais inteiro, mais inteiro. Então, pode, num período de convivência dessa natureza, também estarem vindo as sombras de cada pessoa que compõe o casal. Não só a luz, mas a sombra, aquele lado que muitas vezes o dia a dia não permitia, ou escondia, ou enfim. E, neste caso, creio eu, que é muito importante um aspecto que é o respeito à individualidade de cada pessoa, de um casal, par, dupla, que vive, convive e possuem afeto. E aí eu traria assim, a importância da comunicação das pessoas, a comunicação mais ou muito inteira, uma comunicação que as pessoas possam falar de si e não falar do outro, e não apontar, e não criticar, e não tornar um grau de exigência a relação com o outro que sufoque a um ou o outro. Então, essa possibilidade de falar de si, dos seus sentimentos, eu creio que pode evitar muitos conflitos. E quando eu toco nesse assunto, é porque ele permite uma escuta, a possibilidade de falar de si, que não é uma escuta de defesa, mas é uma escuta de possibilidade de compreensão do outro. Então, a cumplicidade do casal é outro aspecto que eu gostaria muito de poder trazer. Essa coisa é além da cooperação, é a cumplicidade. Então, como poder, no cotidiano e no dia a dia, desenvolver ações, atitudes que possam permitir que ambos estejam juntos naquelas atividades e sentindo conforto, sentindo alegria, sentindo prazer. Então, é importante nesse processo todo um aspecto que é o caminhar para a dissolução do machismo. Acho que isso é um outro aspecto que deve ser considerado, é importante de ser considerado, para que o casal possa transitar em igualdade na relação, no dia a dia, no cotidiano, nos afazeres, nas atividades. Então, é por aí que eu gostaria de introduzir essa questão com relação aos casais inicialmente. Depois a gente vai para as famílias, depois iremos para os grandes grupos.
Ok. Então, veja, já me falando agora, me lembrou que aqui alguém disse que viu no Face uma pessoa dizer, uma mulher, dizer que fazia 25 anos que era casada e estava conhecendo o marido agora. Né? Agora que estava conhecendo, que eu acho que é o lado sombra que já me trouxe, né? Eu considero que a relação mais difícil que existe é a relação afetivo-sexual. Por que mais difícil? Porque engloba muitos aspectos. Engloba sexualidade, engloba a afetividade, engloba o jeito de cada um, engloba as individualidades, a espiritualidade, as preferências, os lazeres, a parte do dinheiro, quer dizer, são muitos aspectos. É a relação que é talvez mais completa no sentido de tantos aspectos que precisam estar afinados, né? Agora, também, além de ser muito difícil, é muito enriquecedora. Talvez seja a relação, ou uma das relações que mais propicia crescimento. Porque, diante de tantos aspectos a serem, que entram na relação, para que a gente tenha uma convivência de qualidade e de alegria, atravessando as dificuldades que sempre surgem, claro, é muito rico, porque, primeiro, é difícil, apesar de eu ter começado com essa história de uma pessoa dizer com 25 anos, agora que eu estou conhecendo, é a relação que mais você conhece alguém, porque você conhece ao acordar, ao dormir, você conhece quando está doente, ou nas dificuldades, na alegria, na sexualidade, no prazer. Quer dizer, você conhece. É mais difícil enganar, apesar de a gente saber de tantos enganos, né? Mas você, talvez a possibilidade de enganar, nesse sentido, de quem eu sou, é muito mais difícil, porque você está com a presença da pessoa, né? E agora, muito mais, porque já me referiu-se, né, são 24 horas. Então, é uma riqueza muito grande. Eu tenho a impressão que você queria falar, Janaína. É que, né, você está dizendo aí do casal, né, Grace, e da convivência familiar nesse período, acho que também do lugar individual me tocou aqui, assim, cada um de nós, a gente foi convidado a voltar para a nossa própria casa também, o nosso corpo, e olhar para as nossas sombras, né, e são essas sombras que vai refletir nessa relação, né, a sombra também desse individual, não sei se... Mas foi Isso. que me tocou aí da fala de vocês, né? Que independente do formato de família que se tem, a gente vai levar esse lugar nosso que precisa ser visto, né? Que já me trouxe do machismo, que você também está... Veja, eu gosto muito de um esquema de Reich, que é exatamente da individualidade, né, de um par, por exemplo, individualidade de cada um, e a interseção, como se fosse isso aqui, né? Quer dizer, o que é a individualidade? É o jeito de cada um, o gosto de cada um, é a profissão de cada pessoa, é a família de origem de cada um. E a interseção é o que pertence aos dois, né? O que pertence aos dois é a interseção. O que é isso? É exatamente os aspectos, eu já falei, da sexualidade, do afeto, mas também de quem tem filhos, dos filhos, da educação dos filhos, a parte financeira comum, né? E eu considero, eu também sou terapeuta de casal, eu considero que uma das maiores dificuldades, tem duas, e que, tratando isso, já tem um caminho andado. Uma delas é a história da família de origem de cada um. Eu vejo que tem uma distorção aí, até inicialmente cristã, né, de que duas pessoas casam, agora ou estão juntas, vão viver juntas, então viraram uma só. Isso é uma loucura, isso não existe, né? Então, torna-se um. Mas existe uma questão do poder muito forte nisso. Então, a luta de poder, no sentido de que, me parece, e tem uma coisa cultural de se achar, porque tem uma relação afetivo-sexual com alguém e tem um compromisso de vida com alguém, então o outro as pessoas estão subordinadas uma à outra, né? Então, há muita opressão, muita luta de poder, de um modo geral, nas relações, e não se respeita muito
a individualidade, que é exatamente isso. Então, a singularidade. Eu e Jaime estamos muito tempo muito juntos. Claro, a gente trabalha junto, mas eu tenho o meu trabalho, ele tem o dele, e alguns a gente tem juntos. A gente viaja junto, mas a gente também viaja sós. Ele gosta do Caminho de Santiago, eu não topo ir, ele vai. Né? Então, e a família que eu digo, nunca, Thelma está aí, deve concordar comigo, nunca me meti na relação de Jaime com a família, com a mãe, com o pai, com o tio, com os irmãos. Jaime também nunca se meteu na minha relação com a minha família. Então, mas isso eu vejo muito em casais, a briga, porque um ou outro tem um pouco das mulheres também, de que se meter porque você emprestou dinheiro à sua mãe, ou à sua irmã, ou deu dinheiro a seu sobrinho, ou não sei o quê. Quer dizer, isso é uma invasão da privacidade do outro. E uma outra coisa, aí vou passar para o Jaime, que é a parte também financeira. Então, eu trabalho, tenho meu dinheiro, Jaime trabalha, tenho o dinheiro dele. Então, a gente tem que ter algo comum, né? Das despesas comuns e tal e tal. Agora, o que eu fizer com o resto que sobrar meu, eu boto fora se eu quiser, ou ele. E aí nem sempre é assim. Sim. Eu quero trazer que esse momento está muito exacerbado. Ele exacerba tudo e exacerba a emocionalidade. E nós tendemos, no geral, nós todos, a ficar muito à flor da pele. Então, essa emocionalidade promove dificuldades e conflitos. É normal, é natural. E aí a importância da compreensão dessa vulnerabilidade. A importância de compreender que o outro também está vivendo a vulnerabilidade. Então, esta possibilidade de enxergarmos, e eu creio que é importante que a gente enxergue, que todos necessitamos de carinho, que todos necessitamos de suporte, que todos necessitamos de ombro, de mão, de escuta. Como é? E vejam, Jaime traz a vulnerabilidade, e aí ele trouxe o aspecto atual que a gente está vendo. Acho importante a gente parar para refletir sobre isso. Que é exatamente, a gente está numa situação muito difícil para todo mundo. Uma situação de muita vulnerabilidade, né? De muita ameaça. Então, é claro que nós estamos vivendo a nossa fragilidade. A nossa fragilidade. E é exacerbado exatamente. Então, as pessoas... Agora, é preciso saber também que não tem nada de diferente. Tem de exacerbado, mas cada um está se apresentando, cada pessoa, independente agora de casal ou não, na família, enfim, cada pessoa está, talvez, mais exacerbado nesse momento, as suas próprias características. Se alguém é mal-humorado ou mal-humorada, aumenta porque a ansiedade, porque o medo, porque às vezes a tristeza, a insegurança, a indefinição, não sabemos quanto tempo, a ameaça de morte, de si mesma, de perder o outro, de morrer. Então, são muitos aspectos que a gente está, todas as pessoas, vulneráveis a isso. Então, assim como o casal, a gente que talvez pudesse puxar para a família, não tem nenhuma... As famílias estão convivendo, eu até fico pensando assim, antes dessa pandemia, né, há uns 2 anos, talvez, atrás, que grande parte das famílias estava numa guerra ideológica, né? Então, tinha pessoas que não se falavam, tinham pessoas que, enfim. E agora muitas dessas têm que estar juntos, né? Tem que estar juntos e juntos na vulnerabilidade. Então, a gente tem a possibilidade de atravessar o falso self, né? Porque se a gente for prestar atenção, a ansiedade, a irritabilidade, mas lá no fundo está o medo. E aí,
Vilma Cruz, há pouco, disse que nós estamos vivendo momentos intensos, e eu dividi a palavra em intenso. Intenso, né? E a Liane Medeiros trouxe que as pessoas estão muito desamparadas, desamparadas, e o que necessitamos é o amparo. Então, eu gostaria de também trazer assim, a importância de, na família ou na casa, na convivência, no casal, na dupla, poder haver espaços em comum, e esses espaços em comum incluir o bem comum, o bem comum, através de filmes, de musicais, de criatividade, de diversão, e creio e recomendo que nós não nos deixemos inundar de informações, que nós possamos desligar a televisão e que possamos permitir que a vida entre e a gente contemple. Nós estamos no outono, as nuvens no céu são diferentes da do verão e das que virão no inverno. As borboletas, eu nunca vi tanta borboleta na vida como tenho visto nesse mês. Os passarinhos, eu gosto muito dos passarinhos. O que é que as borboletas chegou a pensar? Eu pensei que, eu digo um dia desses, vendo tanta borboleta, eu digo, mas será que essas borboletas podem ser as almas das pessoas que estão se indo por conta desse vírus em todo o planeta? Então foi um pensamento, porque foi de repente, foram muitas e continuam, e todos os dias. Eu digo, mas será? Mas isso foi um pensamento... Não? Mas é que Grace... Eu disse assim, diz aquele que tu falaste. Então, assim, quero deixar com as pessoas essa possibilidade de vivermos o aqui e agora, aprofundarmos o aqui e agora, aprofundarmos num nível de entender que o aqui e agora está nessa respiração, na respiração que nós estamos respirando nesse momento. E aí a gente poder sair do futuro, que não existe, e a gente não sabe o que vai acontecer, e que causa ansiedade, e também nos retira do passado, do que já passou e que não nos serve mais. Então, isso, Rejane, borboletas e almas. E aí, a gente poder ir para esse momento aqui agora, e aí poder nos sentir vivendo a vida, e nos sentir podendo estar bem, apesar de tudo que está acontecendo ao redor. Em relação à convivência, que a gente também trouxe agora a história das famílias, né? É preciso, é difícil, eu sei que é muito difícil, mas a gente poder enxergar a vulnerabilidade e primeiro de si mesma. Há uma tendência, por exemplo, porque além dessa grande ameaça da pandemia, uma grande ameaça que envolve todos esses aspectos que a gente falou, tem o isolamento social, que ainda bem que tem a tecnologia que está nos permitindo conversar agora. Mas, então, tem esse isolamento que nos faz ser obrigados a ficar num espaço, dividindo com outras pessoas, e a gente já falou, não vou repetir isso em outro momento, mas imaginem o espaço das pessoas mais pobres, né? Mais pobres. Aqui a gente tem casa que tem 2 quartos, ou 3 quartos, tal, e os pobres que às vezes têm um quarto só. Agora, e quem nem tem casa, né? Que diz o isolamento em casa, e para alguns a casa é a rua. Aquelas que a casa é a rua, como faz? Mas o que eu queria dizer da importância de cada pessoa poder não negar, poder fazer uma autopercepção de como é que isso está me afetando. Porque no isolamento social há uma tendência inicial que foi assim, meio que as pessoas não tendo a própria negação. Era como se tivesse a primeira semana de férias. Então, algumas crianças, não vou para a escola, vou me acordar tarde. Né? Era uma espécie de negação, como se representasse as férias e o descanso. Mas com o tempo e com as informações, então, pode-se passar para outras fases, né? Da coisa mais, da negação, começar a entrar em contato com a ansiedade. A ansiedade de quanto tempo que a gente não sabe. A ansiedade que é muito ruim a gente ficar no futuro. Quando é que vai ser? Em junho, julho? Fica no presente, como o Jaime trouxe, porque senão o futuro gera ansiedade e medo. Então,
Uma outra fase que vem é exatamente a ansiedade. Depois, isso não é quadradinho, não, é possibilidades. A possibilidade do tédio, né? De repente, o que é que eu vou fazer? De repente, quanto tempo vou ficar? Né? E aí, às vezes, dá raiva, né? A raiva de estar passando por tudo isso. E pode vir depois a tristeza, né? Então, isso não é regrinha, mas é só dizendo possibilidades. E nesse momento, por exemplo, da raiva, às vezes, entre os membros, é onde a gente descarrega. Onde as famílias, os grupos que estão juntos, podem descarregar um no outro, pela irritabilidade. Agora, é importante a gente saber que a gente tem que ficar esse tempo e a gente tem um poder, cada pessoa tem a responsabilidade de tornar a convivência agradável e de suporte, se falando cada um do seu medo para o outro, e de suporte uns para os outros, ou pode fazer dessa convivência um inferno. É uma escolha do grupo. Então, tem impressão que é melhor entender que os conflitos que já existiam aparecem. Agora, a gente pode ter uma forma mais humana, criativa e construtiva de atravessar esses conflitos, porque todos estamos algo em comum, que é essa vulnerabilidade. Janaína, eu estou gostando muito. Eu estou gostando muito porque está interativo. Eu estou vendo Nilziane falar, Regina Araújo, outras pessoas comentar e falar, Fatinha agora. Né? Então, assim, essa interatividade eu acho muito interessante e quero encerrar essa parte de família, Janaína, trazendo que esse é um momento também muito interessante, importante, e quero sublinhar, de podermos completar situações ou inacabadas ou de fraturas, como Grace trouxe, que alguns meses ou 2 anos atrás, 2 anos atrás, muitas famílias fraturaram por questões políticas e posicionamentos políticos, e foi muito difícil isso. Então, eu gostaria de trazer assim um incentivo para que nós possamos resolver questões familiares em que hajam pendências, porque haverão muitas perdas. Estão havendo, já houveram, e haverão perdas. E nós podermos ficar sem culpas com relação ao que quer que seja que venha. Então, é um convite para que nós possamos estar, não é zerados, mas leves, sem pesos, sem locais partidos, sem mágoas, sem relações fraturadas, que nós possamos reparar o que eventualmente a gente sente que deve ser reparado para podermos seguir leves na busca de um bem viver juntos. Creio que talvez a gente pudesse... E me toca isso que você está dizendo, né, Jaime? Porque a gente está vivendo muitas perdas que a gente já teve, né? A perda da vida que a gente tinha até 2 meses atrás, né? Isso a gente já perdeu, agora perdeu. Pode ser que a gente pode ter uma outra vida, não mais a que tinha antes. Até porque a gente não vai ser o mesmo depois de tudo isso. Tem as perdas, né, das vidas. E acho que, pelo menos para mim, chega como um convite para olhar o que é essencial nesse momento, né? A gente, inclusive, o que a gente está tendo falta de consumir? Não é nada que está fechado nas lojas, né? São os laços afetivos. É isso que a gente está privado, né, de consumir verdadeiramente, né? E dentro do que a gente tem e com os recursos que a gente tem. Né? Porque essa questão da restauração dos laços me toca não só de quem está dentro do mesmo núcleo, né? Mas uma oportunidade, inclusive, com os recursos da tecnologia, da gente poder se conectar com isso e com o que é essencial diante de um risco dessa perda tão grande que a gente está vivendo, né? Isso. Ok. Vamos respirar, né? Agora vamos dar uma respirada. Convidar quem está conosco para respirar, todo mundo. Também, né? Mover os ombros. A gente pode dar uma espreguiçar, dar uma espreguiçada.
Augusto, Som, né, Jaime? deixa eu entrar com recursos. É interessante que surgiu naturalmente a gente, né, a partir eu senti pesado a fala, e aí a gente, uma das alternativas, a gente não está se colocando aqui, quero deixar claro, como sabendo de nada. A gente está na nossa experiência e a partir da nossa experiência compartilhando com vocês. Mas é muito importante nesse momento, me parece, a gente entrar, fazer contato com os próprios recursos, né? Então, eu parar para pensar, assim, nas situações mais difíceis da minha vida, que recursos eu utilizei, né? Que recursos foram esses? Pode ser recursos internos, meditei, fui fazer terapia, por exemplo, eu agora estou falando o que está me vindo mesmo, né? Das minhas dificuldades. Então, busquei terapias em várias situações da minha vida. Um deles, antes que ficasse difícil, no segundo ano de casamento nosso, primeiro ano foi da grande paixão, né? Aí, o segundo ano, a gente começou a entrar em contato com as diferenças. Eu sou uma mulher forte, Jaime é um homem forte. Aí, antes que a gente ficasse, como eu recebo às vezes casais que não aguentam mais nem ouvir a voz um do outro, né? Então, a gente imediatamente, preventivamente, a partir das dificuldades que estavam surgindo, a gente foi fazer terapia de casal, além da individual de cada um. Então, a psicoterapia, e aí agora não estou falando mais de casal, de um modo geral, recursos individuais, é um caminho, é um espaço de você poder atravessar essa dificuldade. A diversão é outra, você abrir espaço na sua vida hoje para ver o que gosta, não ficar só ouvindo tanta ameaça. Né? Você fazer contato com amigos, amigas, com as pessoas outras pessoas que não estão ali com você, mas que você gosta, e possibilita como nós estamos fazendo. Então, recursos, e um aspecto importantíssimo de recursos são as redes afetivas. Da família ou fora da família, dos amigos, das pessoas. As redes afetivas são fundamentais nesse momento. Então, a gente vê que redes a gente pertence, e uma coisa, quando todo desastre ocorre, como a gente está vivendo, que é o que se chama solidariedade. É a humanização. Então, nesse momento, as guerras pararam. Tá? A guerra biológica. Mas a humanização, a gente está se encontrando, a diversidade está se encontrando pela humanização, pela fragilidade, mas também a força que uns estão dando para os outros. Então, eu acho muito importante essa solidariedade. Eu gostaria de trazer que a palavra solidariedade, as 3 primeiras letras, é sol. Uhum. E o sol, ele chega a todas as pessoas. Ele chega indistintamente. Ele não preconceitua, ele não afasta, ele está lá, disponível. E ele entrega pela doação do calor, da luz, do brilho, ele entrega isso para todos os outros astros. Então, eu gostaria de trazer assim essa analogia do sol, da solidariedade, com a possibilidade da inclusão, sempre que a gente se sente incluído, a gente se sente pertencendo. E a gente se sentir pertencendo traz uma profunda sensação de bem-estar. Nos permite sentir um ambiente seguro. Aquele ambiente seguro que nos relaxa, nos acalma, permite que o nosso organismo possa ser espontâneo. A gente não fica em guarda, a gente não se contrai nem retrai, a gente está espontâneo. Então, nesse momento de vulnerabilidade, que bom nós podermos estar vendo que dar as mãos e buscar o bem comum e cooperar é uma possibilidade real que nós possamos ter com nossos grupos, com nossas redes afetivas, como Grace trouxe, com nossas comunidades. Então, essa possibilidade de ter um medicamento anti-vulnerabilidade, que é a solidariedade.
Então, eu gostaria de deixar bastante referido, bastante sublinhado essa questão da solidariedade, né? E pronto. Você quer colocar alguma coisa, Janaína? Eu estou lendo aqui, Vou né? As perguntar. pessoas estão gostando das reflexões que vocês estão trazendo. Eu acho que podem seguir nesse caminho, né? Acho que essa questão da solidariedade é algo muito importante, né? Nesse momento É, que ok. E eu queria, não posso deixar de falar, a solidariedade não só com as nossas redes afetivas, mas com as redes humanas. E a gente não pode, eu sei que muitas pessoas estão se mobilizando para isso, mas a gente não pode deixar de considerar o quanto deve estar difícil para os mais pobres. Então, o quanto deve estar difícil para as pessoas que têm um quarto, um vão para 10 pessoas. E o quanto está difícil, por exemplo, eu lembro muito dos catadores de lixo. O quanto deve estar difícil para as pessoas em situação de rua. Não posso deixar de trazer isso. Então, como a gente pode ter essa consciência, e acho que é uma consciência política, inclusive, né? A gente tem muito o que fazer agora, mas a gente tem muito que refletir sobre as nossas escolhas. Junto com essas pessoas e esses grupos que Grace traz, eu gostaria de trazer também a possibilidade de nós encaminharmos e enviarmos nossas energias de cuidado ou de proteção que a vida possa trazer para as pessoas que estão envolvidas com a situação do vírus. Os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, mas as pessoas que são as pessoas que trabalham nos hospitais, fazendo a limpeza do hospital, ou as pessoas que trabalham na parte administrativa dos hospitais, os maqueiros, os motoristas de ambulância, que tem que desatinadamente transportar as pessoas em situações muito precárias para os hospitais. Então, todas essas pessoas, enfim, são muitas pessoas que estão envolvidas nesse momento e que eu sinto que merecem o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso debruçar solidário sobre esses grupos, né? Essas pessoas. Se tiver alguma questão que a gente está entrando agora nessa situação mais de desastres e tal, só acrescentando algo que uma das características desse momento é que todas as pessoas, por exemplo, eu e o Jaime, a gente já trabalhou em várias situações de desastre, mas ou situações de calamidades, né, de catástrofes. Mas a epidemia, nesse momento que estamos vivendo, tem algo que todos estamos vivendo. Então, tantos profissionais, médicos, tal, mas nós como psicólogos, né? Psicólogas e psicólogos. Então, a gente vai ter uma escuta do outro de algo que a gente está vivendo também. Então, exige de nós, da área de saúde, uma autopercepção e um autocuidado muito grande, porque uma coisa é eu escutar a dor do outro, e eu sabendo que aquela dor é do outro, eu me sensibilizo, mas não é minha. Mas nesse exato momento, os medos são os mesmos, claro, cada um dentro da sua singularidade, um mais forte, menos forte, mas a gente está vivendo essa mesma ameaça. Então, isso exige que a gente possa criar um espaço de muito cuidado com a gente, de poder também buscar terapia, se for o caso, de também compartilhar. Acho que a gente precisa muito sair de uma máscara social. Acho que isso tudo que a gente está vivendo tem uns aspectos aí, né? A gente vê como a gente dá importância ao que não tem menor importância. A história da vida mesmo, né? A gente pensa que tem controle de tudo, porque é muito rígido, tem que ser assim, não tem que ser nada. Não tem que ser nada. Porque tudo é como é, né? Então, acho que está na nossa cara a impermanência da vida, né? A nossa cara do inesperado da vida. E o que a gente precisa é, enquanto durar, pelo menos eu acho importante, viver a vida bem vivida, né? Eu também quero trazer, Janaína, a questão de uma reflexão sobre. Nós sabemos, eu creio que todos nós sabemos, em que ou o que a humanidade não cuidou. Então, assim,
qual foram ou qual foi o descuido, o maltrato com a natureza, ou quanto foi maltratada a natureza. E aí, tudo isso traz uma reflexão de quantas epidemias nós estamos vivendo. Eu não falo da pandemia, falo das epidemias. E por que elas se repetem? A epidemia da dengue, do sarampo, as enchentes que se repetem todos os anos, 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 desde que nós nos conhecemos por gente. Por que se repetem? Por que se repetem? Né? Eu creio que nós devemos avançar nessas reflexões e podermos ter, como nas enchentes do Rio de Janeiro, todos os anos acontece. Em Minas Gerais, você que é de Minas Gerais, as enchentes ali por... Esse ano mesmo foi muito triste, né? Teve muita água mesmo, muita destruição. Né? E acho que, de fato, e agora que a gente está em distanciamento social, circulando menos pelo planeta, a natureza também está respondendo a isso, né? Os corpos humanos em contração e a natureza em expansão. A camada de ozônio já diminuiu o buraco. E acho que é o momento mesmo da gente pensar essa nossa relação com esse planeta, né? Do nosso lugar também individual. Sim. E esse descuido que Jaime traz, eu acho que tudo isso que está acontecendo mostra essa falta de cuidado e também essa falta, quando fala que se repete as enchentes, a falta de prevenção, é uma falta de cuidado. E aí, quando acontece inesperadamente, gera um caos. Né? Eu acho que a gente pode, quando a gente foi nas enchentes lá no Rio de Janeiro, era impressionante o caos, assim, porque há uma emocionalidade que está todo mundo com medo e não sabe o que faça. Então, por exemplo, lá, numa das cidades, o que é que acontece? Chegam representantes de vários secretarias do Estado do Rio, cada um mandando alguma coisa diferente, sem nenhum preparo. Por exemplo, teve uma senhora que esteve no grupo conosco e ela disse assim, olha, eu vim como voluntária, cheguei aqui, quero trabalhar. Aí disseram, quer trabalhar? Então, pega esse telefone, as pessoas estão ligando para saber, dando o nome, pedindo o nome das pessoas que morreram, então você diz, para avisar as famílias que ligam, como é o nome do seu filho, como é o nome... E aí, morreu ou não morreu? Quer dizer, isso é um absurdo, sem nenhum preparo. Isso que Grace está trazendo, nós estamos falando de gestão do caos. Normalmente, a gente conhece gestão de crise, mas do caos é mais profunda essa gestão. Então, é um lugar que se assemelha um pouco ao que nós estamos vivendo. E o que Grace está trazendo é assim, nós estávamos num determinado salão, com muitas pessoas desabrigadas, e chegavam vários funcionários públicos de várias secretarias para ajudar, mas completamente desintegrados entre si. Um não sabia o que o outro estava fazendo ali, e nem eles próprios sabiam o que eles estavam fazendo ali. Então, essa desintegração é o reflexo do que está acontecendo hoje na saúde. Um Ministério da Saúde que é completamente inepto, que é completamente ausente, que é completamente alienado, com um ministro da Saúde que não sabe nada, ou sabe, não sei o que ele sabe. E isso traz e gera uma insegurança muito grande para a população. Então, as orientações são diferentes, não existe uma harmonia na busca da solução ou do alívio de tudo aquilo que as pessoas estão necessitadas. Então... Assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito de história. Apesar de toda essa dor, eu me lembrei de uma história na dor, né, que a gente viveu. Que foi o seguinte, houve a primeira associação
de desastres e emergências no Brasil, de psicologia. E aí eu fui convidada para fazer parte da diretoria. Essa associação não durou muito, não, durou 1 ano e pouco, e depois desfez. Então eu era da diretoria. Então a primeira reunião que houve, a primeira reunião foi em São Paulo. E eu fui, Jaime foi comigo, porque a gente aproveitava para passear e tal. Aí estava na reunião, aí no domingo, que ia terminar domingo de manhã, na hora que eu estava indo de táxi, foi o dia que aconteceu o incêndio de Santa Maria. Jaime é de Santa Maria. Aí eu liguei do táxi, meu irmão, Jaime, aconteceu alguma coisa em Santa Maria. Aí a gente foi se informar e tal, e aí resolvemos, à tarde a gente viria para Recife, ao invés de a gente vir para Recife, a gente foi para lá. Passamos uma semana como voluntários. E essa foi uma experiência, foi um momento extremamente doloroso, mas foi uma experiência muito rica para a gente. Porque a gente se apresentou imediatamente ao Conselho de Psicologia de lá, e aí a gente já foi fazer parte tinha 90 psicólogos, mas a gente já foi fazer parte, nós dois, da gestão desse caos, gestão de crise. Era com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, me parece. E a gente fizemos parte de grupo de gestores. E como parte desse grupo de gestores, a gente ficou com o grupo de cuidando dos cuidadores. A gente liderou um grupo de psicólogos para cuidar. Por exemplo, a gente fez trabalho com as enfermeiras da UTI, que não aguentavam mais de dor, com os sobreviventes e com as famílias. A gente fez trabalho com a polícia, que também foi identificar corpos. A gente fez trabalho enfim, era chamada, e a gente todos os dias de manhã se reunia para fazer um planejamento do dia e, no fim, avaliar. E a gente deu preferência aos psicólogos da terra. Porque um dos problemas quando acontecem essas coisas muitos voluntários vão, depois uma semana depois, cada um volta para casa e o local fica abandonado. Mas a história que eu disse que eu queria contar é assim. Aí, quando a gente chegou à noite, a gente chegou à tarde, aí a gente foi para o ginásio, onde, muito triste, onde estavam várias famílias ali, velando os seus mortos. Estava ali. Aí chega, diferentemente desse desgoverno, nessa época era o governo de Dilma estava na Argentina, interrompeu a viagem dela e veio imediatamente visitar as famílias, a presidente da República. Mas não foi nesse momento que a gente estava. Aí, quando a gente estava à noite lá, ainda, no primeiro dia, no domingo, aí chegou o ministro do governo Dilma, que era Padilha, me parece. Alexandre Padilha, né? Então, o ministro da Saúde. Então, ele pediu para se reunir com os psicólogos. E aí, a reunião, 90 psicólogos, foi uma reunião rápida, ele em pé, mas eu acho que ele foi trazer a solidariedade, o governo apoiando a psicologia, tarará, tarará. Eu sei que a gente estava em pé, eu, Jaime e uma outra pessoa. E aí, quando ele acabou, Jaime dirigiu-os para ele e foi apresentar até a presidente dessa associação. Aí deram as mãos e tal, eu estava à parte. Depois eu cheguei e Jaime me apresentou. Também ela é psicóloga e de Recife e tal. E eu abracei ele, é bem grandão, eu sou pequena, né? Aí abracei e ele não me soltava mais, sabe? Ele abraçou e ficou, e eu percebi, e ele nada de soltar, tanto que todo mundo percebeu, né? Todo mundo percebeu. E depois até já ele quase não te larga, né? Mas eu entendi o que foi. Eu entendi o que foi. Porque eu fui, Jaime falou com ele, deu a mão, estava falando com o ministro. As outras psicólogas que estavam ali estavam falando com o ministro. E foi uma coisa que, sem pensar, acho que de dentro de mim, aquilo que eu precisava, e aí me manifestei humanamente. Na hora que eu abracei, eu acho que era tudo que ele precisava, era de um abraço. Eu acho que eu queria trazer, eu lembrei dessa história para esse momento. Todos nós, agora com o agravante, não poder ter o abraço real, né? Mas, olha, ele quase que não me solta, sabe? Mas por quê? Porque a gente se encontrou no afeto, né? Eu não o tratei como ministro. Eu não me relacionei como ministro, mas como uma pessoa que estava diante de uma dor imensa. Então, eu acho que isso me ocorreu, pode servir, assim, de lembrança de que todos nós, com quem em casa puder estar brigando, todos nós estamos precisando da mesma coisa. Não soltar as mãos, hein?
Eles não soltaram as mãos, vem de antes. Aproveitando essa história de Grace, alguém colocou aí a questão do luto e como fica o luto, né? Sim. E eu gostaria de não deixar de falar sobre essa questão. É muito importante a questão dos rituais, e esse é um momento em que muitas pessoas não estão podendo viver ou vivenciar o ritual, porque nem velórios estão podendo acontecer. E isso é, é, Tudo, né? é muito duro, muito difícil e para todas as pessoas envolvidas. E lá em Santa Maria aconteceu algo muito interessante que nós vivemos, que foi uma passeata de 3.000 pessoas que caminhavam e em silêncio. A passeata era em silêncio. E, de repente, espontaneamente, todo mundo aplaudia. E, de repente, todo mundo rezava. E assim... Cantava o hino do Rio Grande do Sul. Cantavam o hino do Rio Grande do Sul. Então, era uma caminhada em silêncio de 3.000 pessoas, reverenciando aqueles jovens, aquelas pessoas que morreram naquele incêndio lá em Santa Maria. Eu queria só acrescentar, Jaime, que assim, dentro a história do luto é duro, mas algo que ajuda são os rituais. Esse exemplo que Jaime está dando, houve uma cerimônia ecumênica na frente da igreja, ecumênica. E ali, 3.000, a maioria jovens de branco, né? Então, fazendo esse ritual cultural até. Eles todos, a gente se caminhando de lá até a boate. Então, quando eles cantavam também o hino do Rio Grande do Sul, que eu nem conhecia, aí perguntei, então era alguma coisa de bravura, por exemplo. Quando eles aplaudiam aqueles jovens mortos, quando eles silenciavam, e a gente estava com medo de que, quando chegasse em frente à boate, houvesse muita emocionalidade, sem controle. Mas a sabedoria do corpo, gente, é tão grande que, sem ninguém mandar, todos, quando chegaram lá, sentaram. Eu acho que sentar foi para ter mais ground. E o que Grace está trazendo, e que eu quero também reforçar, é a importância de se criar situações de despedida para se ficar em paz, para ficarmos pacificados. Então, esta é uma questão que me parece interessante nas questões do luto, né? Então, que esses rituais são importantes, mas não só o ritual da passagem, mas rituais culturais, né? Quer dizer, a cultura popular de cada lugar. Então, tudo isso, esses rituais ajudam a gente a sentir a força coletiva, a força da cultura, a força da arte. Então, estamos precisando de manifestação. Eu gosto muito, porque as pessoas da Libertas, o pessoal do curso internacional, fez um vídeo maravilhoso, dançando, cantando, cada um na sua casa, mas juntaram aquilo. Então, isso são recursos, gente. Eu acho que a gente está perto do final, a gente precisa encontrar esses recursos individuais e coletivos. E coletivos da casa, coletivos do amigo, mas os rituais. A gente está precisando da arte, de cantar, de dançar. E dentro do que Jaime trouxe no luto, promover depois rituais. E a gente, como psicóloga, na escuta das pessoas, promover até na sessão terapêutica a possibilidade, quando a pessoa estiver em condições, naturalmente, de algum ritual para que quem se foi fique em paz e a gente possa viver em paz também. Né? Acho que a gente tem impressão, né, Janaína, que está meio... mas meio no final... Sim, falta 5 minutos, talvez até uns 4 minutos, porque a gente iniciou um pouquinho antes de 8. Ok, então eu acho que eu vou passar para o Jaime, mas antes quero dizer que esse final foi meio corrido, mas foi agradecer as pessoas que a Janaína já disse, as pessoas presentes. E vamos buscar, né, essa paz, quando tem que chorar, chorar, não negar o medo, mas atravessar o medo. A coragem em que ajuda a gente a encarar o medo e atravessar, para atravessá-lo de mãos juntas. Quando Grace traz as mãos e a coragem... Faltam 25 segundos, viu, Jaime? Um beijo para todo mundo, respira todo mundo. Gostaria de despedir com um abraço
E agora todo mundo, olha, pé no chão, abraçando, mas sentindo o corpo, sentindo a respiração, sentindo que estamos vivos, olhando para a gente. Vamos celebrar, vai ter um congresso lá no